gente, meu nome é Carol e hoje eu vou reagir à maior lenda brasileira da Fórmula 1. Tudo sobre Ayrton Senna do canal do Ei Nerd. Ei Nerd, Trunks, Peter aqui. Bora lá. Ver esse vídeo, foi patrocinado aqui na live. Tamo junto, Willa. Vamos ver. Eu venho desde domingo tentando... Putz, vai ser triste. Eu venho desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. Muito triste. ニュースをお伝えしなくてはいけません。なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。Nossa. どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうすると。Eu vi o documentário do Ayrton Senna, bem triste, da Netflix. Ah, bem triste, mano. Não existe nada mais brasileiro que me dá... E tipo assim, é muito triste pensar que realmente que se fosse hoje em dia, ele não teria morrido, né? Com a tecnologia, com a segurança que tem hoje em dia nos carros, ele não teria morrido, né? Isso é muito triste. Eu vi o documentário dele, né? Que ele não queria correr, que ele tava reclamando da pista e tal, né? Mano, muito triste mesmo. Silva, e eu concordo. Se o Brasil teve um herói, provavelmente foi esse, Ayrton Senna da Silva. E quando eu falo herói, galera, herói em todos os sentidos. Ele ajudava os desconhecidos, ele inspirava as pessoas, e ele tinha até uma espécie de superpoder. Até a Marvel se inspirou nele, você sabia disso? Vem comigo conhecer a trajetória inteira do Senna. A vida pessoal, a carreira, os projetos sociais, os exemplos de inspiração, as tretas e os detalhes da tragédia que levou ele embora desse mundo. Prepara o lencinho e bem-vindo ao Inédito Curiosidade de hoje. Vamos lá. É muito triste, cara. O cara era ídolo, um dos maiores ídolos brasileiros, sabe? Acho que ele e o Pelé são os dois maiores nomes do esporte brasileiro, sabe? Com certeza, ele e o Pelé, sabe? Então é realmente muito triste a tragédia, sabe? Que aconteceu. Peter aqui. Bom, se você tem mais de 30 anos, você vai entender muito bem o sentimento desse vídeo de hoje. E se você é mais jovem manceba, se prepara pra conhecer o seu novo ídolo, tenho certeza. Olha, não é exagero nenhum dizer que o Ayrton Senna foi uma lenda da vida real. Tanto que tem muito gringo campeão hoje em dia derramando lágrimas só de citar o nome dele, só pra você ter noção. Você consegue imaginar 100% dos brasileiros concordando num assunto? Isso aconteceu, e o assunto era ele. Então vem comigo que o vídeo de hoje tá uma montanha russa de emoções. Se você gosta desse quadro Inédito Curiosidades, eu preciso do seu apoio. Como? Comentando, dando like, comentando novos assuntos pra gente trazer aqui. Pode ser vídeo sobre ciência, sobre natureza, sobre história. Inédito Curiosidades, tudo que a gente, como nerd, gostaria de saber. Já tô olhando os comentários. Boa noite, Arthur. Já vai? Assiste com a gente o vídeo de Fórmula 1, Arthur. Faz exatamente 30 anos que a gente não tem mais o Senna entre a gente. E é até curioso pensar que tanto tempo depois, a memória dele continua viva, tá direto com a gente. Mas, ok, o que o Senna teve de tão especial? Já de cara posso dizer que ele foi uma figura que até hoje representa coragem, dedicação, superação. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. E essa reputação não é só no Brasil, é no mundo inteiro, ok? Mas ok, vamos começar pelo começo. O início de uma lenda. O Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, e desde pequeno ele já mostrava que ele tinha gasolina nas veias. Ele tinha só 4 anos quando ele ganhou o primeiro kart. Pois é, ele começou a brincar com o automobilismo com 4 anos. Fala a verdade, nessa idade você tava lá, pô, comendo terra, né? Bom, e não demorou muito para ele começar a levar a sério esse lance de corrida. Aliás, foi no kart que ele aprendeu a dirigir como ninguém e pegou o gosto, até para desafiar os limites das pistas. O primeiro kart do Senna foi construído pelo pai dele, o seu Milton. Na época ele usou o motor de cortador de grama. Daí em diante, o Ayrton nunca mais ficou sem pilotar. Mesmo que no começo fosse só de brincadeira, né? Ele começou a competir mesmo oficialmente com 13 anos em 1973. A primeira competição de verdade foi o Campeonato Paulista de Kart. Aqui foi a primeira corrida do Senna em Interlagos e ele já largou na pole position. Olha isso. Pra você que não manja de automobilismo, o cara era bom mesmo, primeiro né? lugar no grid de largada. Nasceu com esse talento. O piloto vai começar a corrida com o carro na posição número 1, lá na frente. Pra conseguir a pole position, o piloto tem que ser o mais rápido no treino classificatório, que acontece
antes da corrida oficial. A pole position vale para as competições de kart, Fórmula 1 e tudo quanto é tipo de corrida de automobilismo. E esse termo veio importado das corridas de cavalo, sabia dessa? Pole, em inglês, significa poste ou estaca. E na expressão original, a pole position se referia à estaca que indicava o ponto de partida na raia da pista de corrida de cavalo. Então, voltando para o Senna, com 13 anos de idade, e na primeira competição oficial, ele já começou na pole position e nesse dia, mesmo ele enfrentando outros competidores que eram alguns anos mais velhos do que ele liderou a maior parte da corrida antes de bater o kart com o oponente. Isso aconteceu porque a pista estava molhada, mas isso aí foi decisivo para ele. Como ele perdeu o controle por causa da água, ele passou a treinar todos os dias para ficar fera nessa condição de pista. Na chuva. O Ayrton Senna, ele era referência em correr na chuva, né? Isso mudou tudo. Guarda essa informação, ok? Depois disso, o primeiro título de kart não demorou muito e ele continuou passando a adolescência competindo. Às vezes ganhava, às vezes não. Mas ele sempre ia com sangue nos olhos para correr melhor e vencer, claro, né? Esquece esse negócio de o importante é competir. Pro Senna, o importante era ganhar. Tamo competindo. Ele venceu o primeiro título de peso na carreira, que foi o Campeonato Sul-Americano de Kart. Depois do campeonato de 77, o Senna ainda faturou a principal competição de kartismo nacional outras 2 vezes antes de sair do Brasil rumo às divisões de base da Fórmula 1. Bom, o Senna competiu no kart até 1982, quando ele foi para a Fórmula Ford, com 22 anos. E nessa ele levou vários títulos e construiu a base para a carreira dele no automobilismo. Mas assim, galera, o karting foi essencial para desenvolver essa habilidade de pilotagem, sabe? Reflexos rápidos, estratégia de corrida. Muitos pilotos iniciam no kart, né? Na raça. Antes de ir pra Fórmula 1, né? A experiência do kart que ele conseguiu, por exemplo, completar uma corrida com um carro sem O volume do vídeo tá baixo? freio. E quer saber do que mais? Ele venceu essa corrida. Eu hoje não faria isso, absolutamente. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Daí que ficou nítido uma característica dele. O Senna sempre foi focado, do tipo, sabe, que dava 200% em tudo que ele fazia. E olha, isso fez toda a diferença quando ele decidiu mergulhar no mundo da Fórmula 1, que é a categoria mais top do automobilismo mundial. O rei da Fórmula 1. O Senna estreou na Fórmula 1 em 1984. Em pouco tempo ele já estava deixando todo mundo de boca aberta. É um novo talento brasileiro surgindo na E pista. tinha a rivalidade do Senna com o Prost, né? Ayrton Senna ocupa a segunda posição e passa por Niki Lauda. Ele começou nas categorias de base, correu pelas equipes como Toleman e Lotus, até chegar na categoria principal com equipes maiores, como a McLaren, a Williams. E o mais doido é que no primeiro ano de Fórmula 1 ele já passou o rodo sendo campeão mundial. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Isso que é estreia, galera. Olha isso. Bom, depois disso ele ganhou mais 2 títulos mundiais, o de 1990 e 1991. E foi aí que ele marcou a história. Nessa época ele virou o piloto mais jovem a conquistar o tricampeonato da Fórmula 1. Galera, ele tinha 30 anos e já era tricampeão do mundo. Doideira. Mais do que títulos, o que marcou a carreira dele foi o jeito agressivo, o jeito ousado de pilotar. Parabéns, o Grande Prêmio de Portugal. Quem que aí de vocês nunca viu os vídeos dele ultrapassando a galera na chuva? O Senna era um verdadeiro monstro nessas condições, na chuva. O GP de Mônaco, em 1984, e o GP de Donington, em 1993, são 2 das corridas mais lendárias dele. Aura Deixaram até os pura, rivais sim. babando. Pra você ter ideia, nesse GP de Donington, o Senna largou em 4º lugar. Em menos de 1 minuto e meio ele já tinha chegado na primeira posição. And Senna goes through into the lead. He's Ô, passed louco. Alain Prost, so Galera, vocês não estão entendendo, o Senna era insano na pista, principalmente quando ela tava molhada. Tipo, pista molhada, esquece, o Senna ia ganhar. Esse era o superpoder do Senna. Quando chovia, já era, esquece. O Senna costumava dizer que a pista molhada colocava todos os carros no mesmo nível. Isso quer dizer que nessa condição não importava mais motor, pneu, nada de engenharia do carro. Choveu, agora o que conta é só o piloto. E o Senna era imparável e praticamente invencível na chuva. A ponto da gente sempre torcer pra chover nos dias de corrida, porque, pô, a gente sabia que se chovesse, ele dominava. Os números da carreira do Senna são impressionantes. Nossa, cara. Galera, ele correu 162 GPs, que são, né, os grandes prêmios da Fórmula 1. Cara, E dessas 162 é muita coisa. 162 corridas, ele subiu no pódio 80 vezes. E 41 delas como campeão, no primeiro lugar. Nossa. Ayrton, Ayrton, Ayrton. Tan, tan, tan. Durante a carreira toda dele na Fórmula 1, ele ainda fez 65 pole positions, liderou mais de 2.900 voltas, sendo que 19 foram as voltas mais rápidas das corridas. E lembrando, foi uma carreira de só 10 anos. É por essa e outros que o Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele ficou conhecido, galera, não só pela habilidade absurda no volante, mas também pelo espírito de luta, pelo espírito de determinação e, claro,
por não ter papas na língua e não evitar brigas. Foi uma carreira Mano, é muito louco, foi uma carreira curta, assim, né? Tipo, 10 anos. Só que a quantidade de coisa que ele conquistou e é isso, assim. Todos os recordes que ele bateu e todos os prêmios que ele ganhou, ele vai ficar pra sempre marcado na história da Fórmula 1, sabe? de rivalidades intensas dentro e fora das pistas, especialmente com o piloto francês Alain Prost. Quer ver? O grande rival. Um dos maiores duelos da história da Fórmula 1 rolou entre o Senna e o Alain Prost. E essa briga foi das boas, hein? Os dois tinham estilos de pilotagem completamente diferentes. O Senna tinha um estilo de pilotar extremamente técnico, né? Extremamente ousado. Ele não tinha medo nenhum de correr no limite, ele assumia riscos de verdade. Por outro lado, o Prost era mais estratégico, mais cuidadoso. Tipo, enquanto o Senna corria de um jeito agressivo e destemido, ele buscava sempre a perfeição, a velocidade absoluta, já o Prost era um piloto calculista. E o que ele buscava era consistência, eficiência a cada corrida. E essa diferença entre os dois criou uma tensão que elevou o nível das disputas. E a gente incendiava com eles dois na pista. Galera, virou um negócio meio que pessoal. Um sempre fazendo questão de deixar o outro pra trás. Cara, a gente adorava isso. Quer saber de um detalhe mais irado ainda? A competição entre os dois ferveu ainda mais na McLaren. Porque os dois passaram a correr juntos. Cara, eles estavam na mesma equipe e tinha uma rivalidade, né? É muito louco, porque realmente o Peter, ele pegou a época do Senna, né? Então, tipo, ele viu tudo isso acontecer. Então, tipo assim, pra ele acho que deve ser ainda mais emocionante contar essa história. Entre os dois ferveu ainda mais na McLaren, porque os dois passaram a correr juntos. Exatamente, os dois foram pilotos da McLaren ao mesmo tempo. E esquece, mesmo assim era zero espírito de equipe entre os dois. Não tinha isso. Imagina só, o seu principal oponente tá ali, no mesmo time que você. A rivalidade deles, galera, era tão acirrada que envolvia até batidas de carro de propósito entre os dois. É parecido mesmo com o filme da Fórmula 1 mesmo. Com, tipo assim, o plot do filme da Fórmula 1, né? Eles discutiam feio nos boxes, eles se provocavam nas entrevistas, era treta real. Mas uma treta que ficou saudável. Porque assim, apesar dos anos de briga, a relação entre os dois se transformou em amizade depois que o Alain Prost se aposentou no final de 93. Nessa época, o Alain Prost já era 4 vezes campeão mundial. E com a aposentadoria, ele e o Senna não tinham mais motivos pra tretar, né? O Prost chegou até a dizer que o Senna era o único oponente que ele realmente respeitava. Pô, ficou até arrepiado, galera. E por mais que a gente adorasse a briga dos dois na pista, foi muito bom que os dois tiveram tempo de se reconciliar antes da tragédia. Acho que deu tempo suficiente pra isso, entende? Acho que foi bacana, foi um alívio pra gente. Hoje fica claro pra gente que essa rixa entre o Senna e o Prost era um lance de dois vencedores. Um alimentava a sede de vitória do outro. E é por isso que a gente considera que o Senna não seria o mesmo sem o Prost. E vice-versa. Inclusive, nesse ano, que completou 30 anos da morte do Senna, o Alain Prost postou uma homenagem pra ele. Olha só, é uma foto deles dois e ele escreveu: "Seria bom rirmos juntos novamente hoje." Que história desses dois, galera. Que história desses dois. Nossa, arrepiei. É difícil fazer esse vídeo sem se emocionar, te garanto. Tá difícil. Ayrton Senna do Brasil. E era esse o grito que a gente ouvia aos domingos, né? Ayrton! Ayrton! Mano, pior que eu tava falando disso hoje, que foi aniversário do meu irmão, né? A gente tava falando do Ayrton Senna hoje no jantar. Porque eu tava falando do Reels que eu postei, né? Que o perfil oficial do Ayrton Senna comentou. Eu tava falando com a minha família, né? E a gente tava falando do Ayrton Senna hoje. Tipo assim, o quão ídolo ele foi, tipo, meus pais, meus tios pegaram a época do Ayrton Senna, né? Então tava todo mundo falando, tipo assim, o quanto que todos os brasileiros adoravam ele, né? Viam ele como uma inspiração, como um ídolo mesmo, né? Como uma lenda. E era esse o grito que a gente ouvia aos domingos, né? Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Pô, virava festa, dia de festa, galera. Ah, que coisa bacana, que coisa linda, cara. Tenta imaginar esse cenário se você não viveu isso. Tenta imaginar. Todo mundo feliz de ouvir um grito. Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Tô falando que vai ser difícil pra mim. Cara, na época do Senna, na Fórmula 1, nos anos 80 e 90, o Brasil vivia uma época bem difícil, sabe? Era uma baita crise política, crise econômica, muita desigualdade social, muito pior do que hoje em dia, se você parar pra pensar. E foi aí que o Ayrton Senna virou um herói nacional. Quando ele entrava na pista, galera, pô, tipo, o país parava. Sim. Era como se cada vitória fosse um alívio, uma forma de dizer que a gente pode mais. O Era Brasil meio que sendo uma visto pelo mundo esperança pro brasileiro também. Não sei explicar, mas acho que o esporte dá isso, né? Essa esperança ao brasileiro. Então é muito legal ver o seu país ganhando e sendo reconhecido e ter um ídolo assim, que seja uma lenda, um herói nacional, né? Com a bandeira da gente passando por toda a pista, nossa, aquilo era emocionante. Pro Brasil, galera, o Senna era mais do que um atleta. Ele foi um símbolo de esperança nos tempos difíceis. Não, esse tema da vitória, tipo, tan, 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 é clássico, tipo assim, arrepia, emociona, sabe? Era pro Brasil, galera, o Senna era mais do que um atleta. Ele foi um símbolo de esperança nos tempos difíceis. Era assim nos domingos de corrida, sabe? O país inteiro se unia pra torcer por ele.
Não tinha essa coisa de rixa entre cidadão e cidadão, entende? Por Isso que é qualquer legal. tipo de briga, disputa. Não existia. Todo mundo se juntava. Todo mundo se unia. O Ayrton Senna era unânime no Brasil. É. Você já imaginou isso hoje? Impossível. O Brasil que você conhece hoje já foi unânime no assunto, consegue imaginar isso? Pois é, o Senna conseguiu isso. Isso é E era verdade. maravilhoso viver isso, cara. Porra, que saudade que eu tenho desse momento. O Ayrton Senna ainda fazia Imagina, mano, uma união de todos os brasileiros. Que eu vou dar um exemplo, tá? O Neymar hoje em dia. Ele seria aí o grande nome do futebol, né? Só que a questão é a seguinte: o Brasil é dividido. Quem xinga o Neymar e quem fala bem do Neymar, sabe? Do Ayrton Senna, não. Era todo mundo se unindo pra apoiar o Ayrton Senna, sabe? Isso era muito legal. isso. E era maravilhoso viver isso, cara. Porra, que saudade que eu tenho desse momento. O Ayrton Senna ainda fazia questão de levar o Brasil com ele, sabe? Ele levantava a nossa bandeira toda vez que ele ganhava uma corrida. E era pura emoção, com a música passando. Nossa, bom demais. É, muito legal. Não é exagero dizer que ele foi um dos maiores motivos de orgulho pros brasileiros da época, né? E até hoje também, se você perguntar por aí. Responsabilidade. Olha, Luiz, eu estou quase lhe dando um time out. Para de xingar o Neymar. Toda live ele xinga o Neymar, gente. Misericórdia. Eu não sei que tanto ódio do Neymar que você tem pelo Neymar. Meu Deus do céu. De orgulho pros brasileiros da época, né? E Que até hoje isso? também, se você perguntar por aí. Responsabilidade. O Senna era visto como um herói nacional e ele sabia disso. E por isso que ele se comprometeu para gerar um impacto que ultrapassava o esporte. Galera, ver ele no topo de um esporte mundial inspirava muito orgulho e o Senna parecia entender a importância desse papel. Porque assim, hoje a gente tem influências da internet, né? Nos anos 90, ele era um influencer pro país inteiro. Hoje você escolhe o teu, antes era só ele. Então assim, ele falava muito em ajudar as crianças do Brasil e que ele acreditava no poder da educação para transformar vidas. Por isso que ele patrocinou vários programas de assistência filantrópica, principalmente voltados para os cuidados de crianças carentes. Sim, cara. Mas isso era só Isso era semente muito legal. que viria pela frente. Depois que o Senna morreu... E até a família- hoje tem um Instituto Ayrton Senna, né? E, mano, eu lembro quando eu era criança, tinha um Seninha também. Tipo assim, mesmo após a morte do Ayrton Senna, o nome dele ainda era muito falado, ainda era muito grande, né? O nome, a marca Ayrton Senna. Porque tinha um Seninha, eu lembro que tinha a folha A4 do Seninha, tinha o caderno do Seninha. Tinha um Instituto Ayrton Senna que ajudava crianças, sabe? Incentivava a educação, entendeu? Era muito legal. Ainda tem, né? Mas isso era só semente do que viria pela frente. Depois que o Senna morreu, a família dele decidiu fazer esse compromisso dele ficar ainda mais forte e eles criaram o Instituto Ayrton Senna, que até hoje oferece oportunidade de educação, esporte, cultura Muito legal. para crianças e jovens do Brasil inteiro. Olha, para você ter ideia, quando o Senna morreu, ele deixou uma fortuna monumental. Em 1994, ele tinha um patrimônio estimado em mais de 400 milhões de dólares. Galera, isso pra época era um negócio absurdamente grande. Hoje isso equivale a uns 4 bilhões de reais. Aí, na distribuição da herança dele, a família pegou mais da metade da fortuna do Senna e destinou para o Instituto Ayrton Senna. Além disso, o Instituto recebeu os direitos totais dos royalties da marca Senna, que está ativa até hoje em várias parcerias Muito comerciais dinheiro pelo mundo. mesmo. E assim, né, como era da vontade dele, mesmo depois de partir, ele continua ajudando a transformar a vida de milhares, talvez até milhões de crianças pelo Brasil depois de todos esses anos. Sim, muito legal. Vida pessoal! Então, aí da vida pessoal, tem uma coisa até que foi muito polêmica na época da série da Netflix. Por quê? Porque a série da... blá, 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 Marcos blá. Underline Marcos! Bertoldo mandou R$5. Sim. Então, aí da vida pessoal do Ayrton Senna, a série dele da Netflix mostrou só... Ah, você assina? Beleza, Marcos. Mostrou só a série dele na Netflix mostrou só a relação dele com a Xuxa, né? Tipo assim, focou muito na relação dele com a Xuxa e acabou que a relação dele com a Adriane Galisteu, foi tipo 2 minutos que mostrou ela só, sabe? Então, tipo assim, isso foi muito polêmico na época, porque realmente ele teve sim um namoro sério com ela. E a família não gostava dela, que falam, né? A irmã dele não gostava dela, né? Então, tipo assim, não mostraram o relacionamento dele com a Adriane Galisteu na série, só com a Xuxa. Aí agora vai ter um filme que é da versão da Adriane Galisteu, né? Da HBO Max. Vai ter agora a versão da Galisteu. Vai ter. Meu Ayrton por Adriane Galisteu, algo assim, sabe? Porque realmente na série da Netflix não mostrou o relacionamento dele, só o da Xuxa. Aí o povo reclamou muito, né? Me perdi no meio do comentário. Tudo bem que pelo que a gente viu até agora, parece que o Senna viveu totalmente pras pistas, certo?
Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. Meu Ayrton por Adriane Galisteu, estreia 6 de novembro. Adriane Galisteu, personalidade brasileira e ex-namorada de Ayrton Senna, revive sua história de amor com um célebre piloto de Fórmula 1. Então, tipo assim, vai ser meio que a versão dela aqui, né? Porque, como eu disse, o documentário da Netflix não mostrou o relacionamento deles, né? Só ele com a Xuxa. Então, agora a HBO vai fazer a versão dela, né? Do ponto de vista dela. Achei bem interessante, na verdade. Dá pra assistir aqui na live. Errado. E as namoradas dele, hein? Pois é, agora é o momento. Você viveu totalmente pras pistas, certo? Errado. E as namoradas dele, hein? Pois é, agora é o momento fofoca que eu sei que você gosta. Para com isso, hein? Bom, o Senna sempre foi um cara sossegado, na dele. Não tinha essa de ser flagrado ficando com alguém, ele teve poucos namoros na vida. Por volta de 5. Ele sempre tentou ser muito discreto com as relações dele e ele não teve nenhum filho. A primeira namorada dele foi uma moça chamada Liliane. Eles namoravam quando o Senna teve a oportunidade de sair do país para correr na Inglaterra. Então eles se casaram e foram viver juntos em Londres. Mas o casamento durou menos de 1 ano, até que a Liliane pediu o divórcio. Daí lá em 1988, o Senna namorou a Xuxa. Aí a mídia enlouqueceu. Esse era o casal queridinho da época. Ô, gente, vocês já viram a série do Ayrton Senna? Da Netflix? Cara, tem uma cena que é ele quando ele foi no programa da Xuxa lá e mostra assim, eles meio que flertando. Aí se você pega o vídeo original, é igual, cara, eles realmente flertaram na TV aberta. Tava as crianças lá e eles flertando, mano. É, tipo assim, e o documentário e o programa original, gente, é igual. Eu vou mostrar depois. É igual, cara, é bizarro, mano. Você fica tipo, que bizarro, igual. Tipo, realmente aconteceu, sabe? Em 88, o Senna namorou a Xuxa. Aí a mídia enlouqueceu. Esse era o casal queridinho da época e eles duraram 2 anos. Bom, daí o Senna saiu fora por conta do controle que a empresária da Xuxa tinha com ela. Depois disso, ele namorou uma anônima chamada Cristine Ferrácio. Eles chegaram até a morar juntos, mas aí foi ela que terminou o namoro por causa de ciúmes. E a Adriane Galisteu foi a última namorada do Senna. Apesar da família dele não ir muito com a cara dela, eles ficaram juntos por 1 ano e 1 mês, né? E foi até o último dia quando o acidente aconteceu. E sério, não gostar da Adriane Galisteu? Poxa, eu acho essa mulher um amor de pessoa, de verdade. Adriane, você tá aqui assistindo esse vídeo? Eu te adoro, de verdade, você é fantástico. Eu gosto e dela outra também. curiosidade é que o Senna era fissurado por aviação. Ele chegou até a pilotar ele. Basicamente não mostraram por causa da família do Senna. A família dele não gosta dela, pois eles, os próprios do Senna, serem extremamente cristãos. Depois no ano foi na Playboy. E a família dele não quis associar a imagem dele a isso. Ah, entendi. Giovaner 1895 mandou R$25. Decifraites, decifrando it em UP. Conteúdinho diferente. Tamo junto, Giovanni. Vou ver, viu? Obrigado. Vou ver sim. Então, realmente tem essa questão aí que a família dele não gostava da Adriane Galisteu, não sei o quê. Não sei porquê, tipo, não cheguei a pesquisar. Mas que realmente, na série da Netflix, só foi mostrado 2 minutos dela e o resto foi tudo focado no namoro dele com a Xuxa. Realmente aconteceu, né? Tanto é que agora vai ter essa nova série aí, documentário, não sei se é documentário ou filme, da HBO Max, que é do ponto de vista da Adriane Galisteu, falando sobre não sei o quê. Mas é aquilo, ela parece ser uma pessoa bem simpática, né? Gente boa. Verdade, você é fantástico. E outra curiosidade é que o Senna era fissurado por aviação. Ele chegou até a pilotar helicópteros. Sempre que podia, ele também andava de jet ski, esqui aquático, jogava tênis. Até na hora do lazer, o Senna só queria saber de esporte. Olha isso. Mas nem tudo nessa história é alegria. A tragédia de Imola. Bom, foi um fim de semana assombroso que marcou para sempre o Grande Prêmio de San Marino no dia 1º de maio de 1994. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. A batida muito forte. 2 dias antes, na sexta-feira, durante os treinos livres, o Rubens Barrichello, que corria pela Jordan, ele sofreu um acidente feio. Ele perdeu o controle do carro, chegou até a capotar. Nossa, os acidentes eram muito feios antes, Mas cara. ele ficou bem. Ele sofreu uns arranhões e quebrou o nariz e isso deixou ele fora da corrida no fim de semana. No dia seguinte, no sábado, era mais um dia de treino e aí a coisa escalou para um outro nível. Por quê? Porque nesse dia o piloto Roland Ratzenberger, ele corria pela Syntec e ele bateu com tudo na curva Villeneuve e foi um acidente bizarro. O Ratzenberger chegou a ser levado para o hospital, mas ele morreu 8 minutos depois. E é lógico que isso abalou demais o Senna e toda a comunidade da Fórmula 1. Esses 2 fatos já tinham feito do GP de San Marino virar uma corrida tenebrosa. O clima, era de luta, era de alerta. E o Senna brigou para que a corrida fosse cancelada. Ele tentou de todas as formas que a corrida fosse cancelada. E alguns pilotos até concordaram com ele.
O Senna chegou a se recusar a participar do treino de classificação no sábado, mas a pressão era muita e de todos os lados. Então ele acabou sendo obrigado a cumprir os contratos, como todos os outros, né? E o Grande Prêmio de San Marino se manteve. Só que o mundo não sabia que outra tragédia estava prestes a acontecer. No domingo, o Senna ainda estava abalado com a perda do Ratzenberger. Mesmo assim, como a corrida se manteve, o Senna estava lá para correr pela Williams. Ele até largou na pole position, olha isso. Logo na largada, aconteceu um acidente envolvendo outros carros. Isso trouxe o safety car para a pista. Que isso? Sai, repare, de um lado pro outro. Bom, nessa hora os carros foram... Cara, tinha que ter sido cancelada essa corrida, né? Olha a quantidade de acidente que teve. obrigados a diminuir a velocidade para garantir a segurança de todo mundo, enquanto os destroços eram retirados da pista. Ali o Senna estava visivelmente incomodado com a situação. E por que isso? Porque ele nem concordava que essa corrida acontecesse e logo de cara um acidente já tinha acabado de rolar. Mas o safety car saiu da pista depois de algumas voltas e a disputa continuou normalmente. O Senna dirigia o Williams azul e ele disparava na ponta. Logo depois dele vinha o Michael Schumacher e era uma briga boa para ver quem que ficava na liderança. Mas na 7ª volta o Senna entrou na curva Tamburello, que é uma das mais rápidas do circuito. E pasme, essa foi a mesma curva que provocou o acidente no começo da corrida. O Senna era o mestre da alta velocidade, mas nessa 7ª volta ele perdeu o controle do carro. 330 km por hora. Senna bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Muita gente diz que foi por causa de uma falha na barra de direção. Nossa. Ele estava extremamente rápido quando saiu da pista e bateu com muita violência contra um muro de concreto. Quando isso aconteceu, ele estava a cerca de 211 km por hora. Galera, foi uma porrada tão forte que um braço de suspensão do carro soltou e perfurou o capacete do Senna e foi até o cérebro. Mas a causa mesmo da morte foi o impacto brutal que aconteceu na batida. Porque como a velocidade era Muito extremamente feio. alta, quando o carro chocou com o muro, a cabeça dele foi com tudo na proteção que tinha na parte de trás da cabeça dele com o carro. Com isso, ele sofreu também uma fratura de base, de crânio, e esse ferimento foi ainda mais grave do que a perfuração que aconteceu na frente da cabeça. O choque foi enorme para todo mundo. A batida foi tão violenta que voou pedaços do carro para todo lado da pista. E aí nem foi o caso de colocar o safety car. A corrida foi paralisada na hora. A equipe médica chegou no local o mais rápido possível e o mundo inteiro assistiu ao vivo o trabalho frenético para tentar salvar a vida dele. Eu lembro direitinho, né? Tava no sofá assistindo isso. Quando ele bateu, eu falei, nossa, o que aconteceu? Na mesma hora eu estava pressentindo. Bom, antes dele ser retirado do carro, o Senna ainda fez uns movimentos com a cabeça e tal. E apesar de todo mundo estar aflito nessa hora, foi um certo alívio ver ele mexendo, sabe? Nem que seja um pouquinho. Quando ele se mexeu, mas eu vi que ele meio que tombou a cabeça. Alguns flashes de memória que eu tive, né? Porque acho que eu nunca quis assistir essa cena de novo. Então o que eu tô falando pra vocês é o que ficou na minha cabeça. Provavelmente o editor tá colocando pra vocês o que realmente aconteceu. Mas eu vi a cabeça dele tombando pro outro. Não me lembro nem que foi ele que mexeu. Então aquilo me abalou muito. Foi nesse momento que eu falei, putz, eu acho que não deu pra ele nessa. Eu senti isso na hora, sabe? E tipo, meu coração apertou. Minha pressão acho que baixou, cara. Eu fiquei tão preso naquela cena que eu fico até emocionado de lembrar disso até hoje, né? Eu lembro da voz do Galvão Bueno, triste falando daquele momento. Foi muito tenso. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Aí você vê as imagens terríveis. Mano, imagina o desespero na hora, sabe? Não tem jeito, né? Como todo mundo já sabe, apesar dos esforços para reanimar o Senna, ele não resistiu aos ferimentos. Ele foi declarado morto ainda na pista, no momento que a gente estava lá assistindo. Mas a morte só foi divulgada mais tarde no hospital, sabe? O mesmo hospital que o Roland Ratzenberger tinha sido levado um dia antes e morreu. Olha, talvez você ainda não fez as contas, mas o Senna morreu quando tinha acabado de completar 34 anos. Nossa. Mesmo com essa batida violenta do Senna, a corrida continuou depois que ele foi retirado da pista. Mas aí ninguém mais tinha clima, né? Mano, essa corrida, ela tinha que ter sido cancelada. Tipo assim, olha a quantidade de acidentes que teve em um final de semana, sabe? Claramente a pista não tava nas condições, sabe? Tipo, não faz sentido. E é o que ele falou, tipo, o Ayrton Senna, ele pediu pra ser cancelado, ele não queria correr, sabe? Mesmo assim, essa corrida também marcou a primeira vitória do alemão Michael Schumacher no circuito de Imola. O adeus. Funeral do Ayrton Senna. Olha, agora, depois desse acidente do Senna, a corrida ter continuado, não faz o mínimo sentido, sabe? Ter esse acidente horroroso, horrível, tipo assim, muito triste, muito pesado, e ter continuado a corrida, gente, não faz o mínimo sentido, realmente. Não sei como eu passo isso pra você agora sem me emocionar. Tá difícil, tá difícil. O funeral dele foi uma das maiores comoções que o Brasil já viu. Eu nunca imaginei que eu ia sentir o primeiro baque no funeral de alguém. Eu já tinha ido no funeral de familiar, mas eu não era tão chegado. Eu acho que eu era mais chegado com o próprio Ayrton Senna. O corpo chegou no Brasil, né, no aeroporto de Guarulhos, e o funeral começou com o caixão dele sendo transportado num carro aberto pelas ruas de São Paulo. E assim, uma verdadeira multidão acompanhou o cortejo de mais de 30 quilômetros a pé, em silêncio. Cara, tô toda arrepiada, tô falando sério. Olha isso, cara.
Meu Deus. Olha. Nossa. Isso é emocionante. Muito. O velório do Ayrton Senna aconteceu na Assembleia Legislativa em São Paulo, nos dias 3 e 4 de maio de 1994. Durante o velório, o caixão ficou exposto para que as pessoas pudessem se despedir e prestar as últimas homenagens. O caixão foi totalmente coberto por uma bandeira do Brasil e o capacete dele foi colocado ali em cima. E olha, não existia nada mais Ayrton Senna do que essas duas coisas. A bandeira do Brasil e o capacete amarelo. Incrível, cara. Assim, cerca de 8 mil visitantes por hora passaram pelo salão e a fila de pessoas pelo resto do dia, tipo, virou a madrugada. Todo mundo que pôde ir quis se despedir do nosso herói. E vieram autoridades, pessoas famosas, gente comum, todo mundo junto pelo mesmo objetivo. O Senna sempre teve esse poder de colocar todo mundo junto, independente de qualquer coisa. Imagina, na mesma sala, o presidente do Brasil, os artistas mais famosos da época, grandes empresários, o Zé da padaria, a Dona Lourdes da lojinha da esquina, todo mundo ali para se despedir do Senna. Foi literalmente isso que aconteceu. Não existiam ídolos ali, existiam o ídolo ali. Todo mundo olhando para Ayrton Senna, prestando homenagens pro nosso grande herói que se foi. O velório durou quase 24 horas. Ele recebeu todas as homenagens oficiais que só um presidente receberia. Com chuva de rosas, voo da Esquadrilha da Fumaça, tiros de canhão, escolta de batedores, cavalaria. Isso significa que oficialmente ele foi tratado como um grande líder. Sim. O enterro não foi aberto ao público, mas muita gente conhecida estava lá, como os pilotos Rubens Barrichello, Michele Alboreto, né? E ele, o grande rival que virou amigo, o Alan Prost. Cara, quando você via o grande rival dele... nossa, cara, tá difícil. Quando você via o grande rival dele ali, que era inimigo dele, triste pela morte dele, cara. Porra, isso é pesado, cara. Isso é emocionante, sabe, cara? O Prost foi um dos que carregaram o caixão do Senna pro sepultamento. Foi emocionante demais ver isso, cara. O Alan Prost chegou a dizer que depois da morte do Senna, ele nunca mais ia entrar no carro de Fórmula 1. Eu não sei se ele cumpriu ou não essa promessa, mas essa fala simboliza a grandiosidade do Senna pro mundo da Fórmula 1. Cara, é inspiração. Cara, é muito triste mesmo, né? Pô, isso ter acontecido. Mas eu acho assim que realmente o Ayrton Senna, pra mim, vai ser sempre o maior de todos os tempos na Fórmula 1. E ainda mais, tipo, de ídolo brasileiro, Ayrton Senna e Pelé, com certeza. Com certeza. E aí, Maú, tudo bem? Porque, tipo assim, tem a questão que é o que ele falou, sabe? Ele conseguiu unir o Brasil, coisa que ninguém mais fez. Tipo assim, não tinha quem era contra Ayrton Senna. Todo mundo se unia pra ver o Ayrton Senna. Quando ele morreu, o Brasil inteiro ficou triste, entendeu? Bom, uma coisa boa foi ver que o Senna era extremamente admirado antes de morrer. Desde aquela época que ele estava no auge da fama e até hoje em dia, o Senna foi mais que um ídolo do esporte, muito mais. Ele era um exemplo de dedicação, de superação, de esforço. O Senna era uma inspiração para todo mundo, sabe? Para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os atletas, para os empresários. Ele também sempre foi um bom moço, né? Ele não era dessas celebridades que a gente tem hoje em dia que ficam de ostentação, ele não demonstrava nenhum excesso. Ele não se envolvia em fofocas, não se envolvia em polêmicas, tipo, ele era um exemplo. Sim. O lance dele era só ser campeão, inspirar as pessoas, uma pessoa que sempre buscava se superar todo dia, sabe, dar o melhor de si nas corridas, fazer o bem. Não é à toa que até hoje o Senna é tema de muito vídeo motivacional para todos os tipos de pessoas. Sim. Legado. Ó, não foi porque o Senna partiu que a história dele acabou. Ele em vida fez, tá ligado? Ele em vida fez. Ele fez um instituto. Eu não sei se foi ele que fez tudo, foi a família. Só que ele em vida, ele já ajudava crianças, ele já incentivava a educação. Em vida ele já fazia isso, sabe? Isso é muito legal. Não é todo atleta que faz isso, sabe? E também é aquilo, ele sempre namorou sério, ele nunca foi de ficar em festa, de ter polêmica no nome dele, entendeu? De ostentar. Não, ele namorava assim, ele namorou a Xuxa, ele namorou a Adriana Galisteu, etc. Só que ele tinha relacionamentos longos, ele não ostentava, ele não ficava indo da festa, ele focava no esporte, sabe? Ele focava em treinar, em ser o melhor, em praticar, sabe? Pô, isso é muito legal. Isso que é um ídolo de verdade, né? Começar, logo depois do acidente, veio uma onda de luto global. Isso impulsionou uma reforma drástica nas normas de segurança da Fórmula 1. A morte trágica dele marcou o fim de uma era no automobilismo e deu início a uma nova era com novas regras, cada vez mais rígidas, para garantir a segurança dos pilotos. O Senna era um ícone do Brasil, e é até hoje, né? Mas ele não influenciou só o Brasil. A carreira dele na Fórmula 1 inspirou toda uma nova geração de pilotos e fãs.
Muitos dos atuais pilotos de Fórmula 1, como por exemplo o Lewis Hamilton, citam o Senna como uma grande influência. Na cultura pop, o Senna sempre deu as caras, antes e depois da morte. Quem que não conhece a música da vitória? Não tem como, né? Aquela que tocava toda vez que o Senna ganhava uma corrida, não tem como. Aquela música é associada a coisa boa, a momentos bons, nostálgicos, a vibração, a good vibes. Pô, isso aqui é cinema, essa música é cinema. E era muito popular também, né, fazer o gesto da mão levantada que ele sempre fazia quando vencia. E claro, todo mundo gritava Ayrton Senna do Brasil, isso foi até um bordão que marcou a época. E além disso, quem era criança nos anos 90 com certeza conheceu o Seninha. Sim. Ele é um personagem de histórias em quadrinhos que foi lançado no ano de Seninha. 1994, uns meses antes do Senna morrer. A parte boa é que deu tempo do próprio Senna provar o personagem. Inclusive a mãe do Ayrton Senna, a dona Neide, ela contribuiu dando detalhes da personalidade do Senna quando ele era criança para eles inserirem na personalidade do Seninha. Isso é bacana demais. Ok, agora falando em cultura pop, não tem nada mais grandioso do que a referência direta que apareceu em Homem de Ferro 3. Sabia dessa? Aquela cena que a Pepper Potts encosta no rosto da máscara do Tony Stark foi literalmente inspirada no momento do velório do Ayrton Senna. Nesse dia, a irmã do Ayrton, a Viviane Senna, ela pegou o capacete dele e segurou, encostando no rosto dela. Não sabia. Enquanto ela chorava a morte dele. Quem revelou essa referência foi um dos roteiristas do filme, o Drew Pearce. Agora, a próxima grande presença do Senna vai ser na série da Netflix. Eu até já fiz vídeo sobre essa série aqui no canal, ok? O nome da série é Senna. E ela vai mostrar quem era ele no dia a dia, né? Nas pistas. Mano, eu vou falar, eu achei essa série muito boa. Quem não viu, assiste, é da Netflix, é muito boa. Me fez entender mais a história do Ayrton Senna, sabe? Eu me emocionei bastante nos momentos finais ali, mas foi bem interessante que você via que deu pra conhecer um pouco da personalidade dele, sabe? E ver como ele era uma pessoa boa e uma inspiração mesmo, sabe? Um ídolo de verdade. Eu achei uma série muito boa, é uma série curta, acho que é 8 episódios só. É um documentário, assim, mais, né? Não um documentário porque são atores que fazem ali, mas, tipo, conta a história dele, mostra o relacionamento dele, a vida pessoal, a vida profissional dele, sabe? A minissérie, isso. Muito bom, muito bem feita. Os atores são muito bons. Mas, cara, eu realmente acho que o que o Brasil precisa hoje em dia é realmente um ídolo igual o Ayrton Senna, cara. Que a gente tá em falta, né, de um ídolo igual o Ayrton Senna, sabe? Eu acho que a gente tá em falta. Alguém que dê essa esperança, essa inspiração, sabe? Que faça os brasileiros se unirem. É uma coisa que não tem mais. Com a família, com a imprensa. Isn't it dangerous to race like that? Ele vai pra passar! The rain puts the cars on the same level. Não é documentário, é série baseada em fatos reais. Mas com jeito de série mesmo, né? Com história e tal. E eu vou te dizer, a produção tá absurda. Esse ator é muito bom. Foi muito capricho isso aí, ok? Você tem que ver, cara. O CGI perfeito, os atores muito idênticos. Bom. Nossa, cara. Ó, eu já assisti a série e eu vou soltar aqui pra vocês. A série tá sensacional. Tá mesmo? Não tem jabá nenhum pra eu falar isso, eu tô falando daqui, tá sensacional. Mesmo que você não seja fã da Fórmula 1, ou sei lá, que você não viu. Mano, eu super reassistiria em live com vocês essa série, porque ela realmente vale a pena, viu? Viu? A época de assistir as corridas do Senna, sério, não perde essa série, porque a oportunidade de conhecer ainda mais sobre esse ícone da nossa história tá aí. E já anota aí que a série estreia na Netflix no dia 29 de novembro. Não sei nem se esse vídeo tá indo depois ou antes, mas você já entendeu, né? 29 de novembro. Comenta aqui embaixo o que você conhece do Senna, o que ele te traz de recordação, de lembrança, ou você conheceu ele depois, como é que você vê o Ayrton Senna. Vai ser bacana pra caramba a gente usar os comentários agora pra dedicar o Ayrton Senna. Esse vídeo foi uma dedicação, ok? Espero que vocês tenham curtido esse quadro, Nerd Curiosidades. Deem mais sugestões pra novos quadros aqui dentro. O que a gente pode trazer? Pode ser qualquer coisa que o Cara, vídeo muito bom. Eu acho que o Peter falou muito bem, cara. Ele explicou muito bem. Eu acho que ele passou emoção, sabe? Pô, me arrepiei, me emocionei no vídeo. Achei muito bom. E é o que eu falei, né? Eu acho que o Ayrton Senna realmente foi um grande ídolo brasileiro. Foi uma inspiração. É o que eu falei, eu tava conversando hoje com a minha família, meus pais. E você vê que a galera mais velha, que realmente viveu a época Ayrton Senna, como que eles falam com esse sentimento de realmente admiração, sabe? Quem pegou a época dele viu que ele era ídolo, tipo assim, todo mundo se unia, todo mundo torcia por ele, entendeu? Isso é muito legal. Era o Brasil se unindo, sabe? E era aquilo, era parar tudo que tava fazendo pra ver o Ayrton Senna correr, pra ver ele ganhar, entendeu? Pra tocar o tema clássico, tan, 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 sabe? Tipo assim, e você pergunta pra qualquer pessoa da geração do Ayrton Senna, seus pais, seus tios, seus avós, e todo mundo vai responder a mesma coisa, que se emocionava, que o cara era ídolo, era uma lenda, entendeu? Então ele marcou e pra sempre vai marcar a história dos ídolos da Fórmula 1, do esporte brasileiro, né, cara? Isso é muito legal.
Tipo assim, realmente não tem jeito. O Ayrton Senna, maior de todos os tempos aí, cara. E vídeo muito bom, mano. Eu curti muito, tá? Podem mandar mais vídeo nesse estilo que, pô, gosto muito de ver. Vídeo, tipo, de curiosidade, de história, de pessoas, assim, que foram importantes, né? Gosto muito de ver. E, gente, esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho de novo todos os dias. Tchau!